Chegamos no dia em que o mundo viu assustado a maior queda no preço do barril do petróleo em 29 anos. A economia que já patinava veio abaixo. As bolsas despencaram no mundo inteiro. No ClickTube News você vai ver a reação dos mercados, a variação dos índices, o dólar a mais de 4,70. Coronavírus, 16 milhões de pessoas isoladas no norte da Itália. Os casos no Brasil. Mas tem uma boa notícia em meio ao caos. Na China, onde tudo começou, o número de novos contágios reduziu pela primeira vez desde janeiro. Nós vamos dar dicas para você se proteger. Drauzio versus Ustra, mais uma destas aberrações da internet nas redes sociais que colocam numa mesma discussão um torturador e um humanista. Mas afinal, qual foi o pecado de Drauzio Varela? Futebol, a derrocada do Corinthians e o risco de rebaixamento no Paulistão. Será? E vamos lembrar, sim, o Dia da Mulher com uma reflexão sobre o machismo estrutural e como ele aparece fortemente nas redes sociais. Eu sou o Guto Abranches e o ClickTube News está no ar. Se faltava um ingrediente para se somar ao coronavírus e jogar a economia na lona e o mercado financeiro ao redor do mundo no caos, os países exportadores de petróleo acabam de arrumar. Eles se reuniram no final de semana, mais a Rússia, para tentar encontrar uma solução para as quedas no preço do barril do petróleo que já vinha acontecendo. A ideia era cortar a produção para equilibrar as cotações. Só que não houve acordo com a Rússia sobre isso. Por conta dessa história toda de coronavírus, a produção de petróleo, nos níveis em que estava, já estava fazendo com que sobrasse petróleo. Por isso, o barril estava baixando de preço. É um reflexo da demanda muito menor, por conta da atividade econômica no mundo inteiro também muito menor, puxada pelo coronavírus. Como não houve acordo com a Rússia, a Arábia Saudita resolveu tocar fogo no parquinho, quer dizer, tocar fogo no barril. Não só aumentou a produção, como ainda cortou preços. Foi o suficiente para o mercado virar de pernas para o ar. O preço do barril caiu hoje para a menor cotação em 29 anos. 31 dólares em Londres e cerca de 27 dólares nos Estados Unidos. A gente não pode esquecer que petróleo, para nós, é combustível, né? É a gasolina que a gente põe no carro, ok. Só que para os países produtores e exportadores é business, é negócio, eles querem ganhar dinheiro, muito dinheiro. Por isso, como só eles praticamente têm um produto que o mundo inteiro quer, eles manobram sim direto para colocar a cotação no valor que eles acham conveniente. É o que está acontecendo agora. E tem mais, viram as bolsas? Pois é, o dia inteiro derretendo. Só a Petrobras, ao longo do dia, chegou a cair 25%, o que é a maior queda da história. Isso reflete a expectativa dos investidores em meio a este cenário todo. Bolsa caindo, dólar subindo, normalmente é assim a gangorra, porque o investidor compra a moeda americana para fazer uma espécie de seguro, é o tal do hedge. Ele faz ali uma proteção para evitar perder mais dinheiro. Então sai dinheiro da bolsa, entra dinheiro no mercado de câmbio, mais gente querendo comprar dólar, a cotação do dólar vai lá para cima. Onde é que tudo isso vai acabar? Depende de quanto tempo durar a queda de braço pelo petróleo. Você viu aí, o tombo foi feio, quedas pelo mundo todo, aqui no Brasil também. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, claro, foi perguntado a esse respeito. Ele saiu com a seguinte resposta para essa pergunta: estamos absolutamente tranquilos. O ministro disse ainda que a solução para enfrentar essa e qualquer crise são as reformas. Claro que toda essa discussão teve muita repercussão nas redes sociais, muita gente defendendo o governo e suas políticas, muita gente criticando o governo e suas políticas, e muita repercussão, muitos memes também, muitos virais, bem engraçados. Dá uma olhada. E desde o mundo tem na manifestação, e desde amarelo da manifestação, com verde amarelo, fora Dilma, fora Lula, todo mundo A China anunciou nesta segunda-feira que registrou o menor número de novos casos de infecções diárias por coronavírus desde janeiro.
Mas a Europa está sofrendo com a doença no continente. Alemanha, Espanha e França estão entre os países mais afetados. Mas a situação piora na Itália, onde 16 milhões de pessoas que vivem no norte do país estão isoladas em quarentena. É a medida mais extrema tomada até agora para conter o avanço da doença. Museus, escolas e pontos turísticos, como Pompeia e o Coliseu, foram fechados. Funerais e eventos culturais foram cancelados. E a ordem do governo requer que as pessoas mantenham distância de pelo menos 1 metro umas das outras em eventos esportivos, bares, igrejas e supermercados. As aulas já haviam sido suspensas em todas as escolas e universidades do território italiano. No Brasil já foram confirmados 25 casos da doença. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, a maioria das mortes causadas por coronavírus é de pessoas idosas que já estavam debilitadas por causa de outras doenças. Por isso, a prevenção é sempre o melhor caminho. Veja este quadro bem interessante elaborado pela equipe do portal G1, que é um quadro didático e traz 12 dicas para você se proteger da doença. 1. Lave bem as mãos sem esquecer de limpar a parte interna das unhas. 2. Use álcool a 70% para limpar as mãos antes de encostar em áreas como olhos, nariz e boca. 3. Se tossir ou espirrar, leve ao rosto a parte interna do cotovelo. 4. Evite multidões. 5. Use máscara caso apresente sintomas de gripe. 6. Evite tocar nos olhos, boca e nariz antes de lavar as mãos. 7. Mantenha 1 metro de distância de pessoas que estiverem tossindo ou espirrando. 8. Limpe com álcool os objetos tocados frequentemente, como o celular. 9. Evite aperto de mãos, abraços ou beijo no rosto. 10. Evite sair de casa se apresentar sintomas. 11. Utilize lenço descartável se estiver com o nariz escorrendo. 12. Procure se informar sempre sobre a doença e formas de contágio. O médico Drauzio Varella não esperava por essa. Depois de ter se notabilizado, se destacado pelo trabalho de atendimento aos presos do Sistema Penal de São Paulo e de ter ficado conhecido por suas participações no programa Fantástico, ele foi parar no meio de uma grande polêmica provocada principalmente pela sua própria atuação nas 2 áreas em que se destacou positivamente. Drauzio Varella é reconhecidamente um humanista e foi parar no topo dos trending topics do Twitter com a hashtag Drauzio Varella lixo e confrontado com o militar Brilhante Ustra, que foi condenado por tortura. Essa história começou depois de uma reportagem do Fantástico com presidiárias trans que reclamavam do preconceito na prisão. Uma delas, Suzy, causou comoção ao contar sua história. Ela recebeu ajuda, inclusive ajuda financeira, até que a empatia do público deu lugar à revolta, após ter sido revelado o crime cometido por Suzy. Estupro e assassinato de uma criança de 9 anos com ocultação de cadáver. As hashtags contra o médico agitaram as redes sociais no fim de semana. Matéria sobre o crime praticado pelo coitadinho preso sem visitas há 8 anos. As vozes a favor do médico também se manifestaram. Drauzio Varella, não ligue para o que eles dizem. Eu te apoio, seu maravilhoso. O médico se defendeu por meio de uma nota que foi referendada pelo Fantástico. Abre aspas. Há mais de 30 anos frequento presídios onde trato a saúde de detentos e detentas. Em todos os lugares em que pratico medicina, seja no meu consultório ou nas penitenciárias, não pergunto sobre o que meus pacientes possam ter feito de errado. Sigo essa conduta para que meu julgamento pessoal não me impeça de cumprir o juramento que fiz ao me tornar médico. Sou médico, não juiz. Drauzio Varella. Mas o pior ainda estava por vir, quando apoiadores do médico e opositores a ele fizeram uma espécie de relação, estabeleceram uma relação entre ele, que é um humanista reconhecido, e o militar, o coronel Brilhante Ustra, que foi condenado por tortura. Ustra foi um herói brasileiro que combateu lixos terroristas de esquerda. Ustra é um dos maiores monstros da humanidade. Mas afinal, qual foi o erro do médico que ali se posicionava como um repórter apresentando uma história ao público? Ponto de partida, a omissão de uma informação importante sobre o personagem destacado.
Os questionamentos foram desde a condenação ao erro, ele próprio, passando pelos ataques já tradicionalmente direcionados à TV Globo. Que houve erro? Houve, sem dúvida. Pode inclusive ter havido omissão intencional daquela informação tão importante, o que é deplorável, mas de forma nenhuma, em momento algum, jamais, a ponto de nivelar os ataques ao humanista conhecido com aqueles dirigidos ao monstro torturador. Pior foi ter visto, uma vez mais, este assunto virar um debate político nas redes. E no futebol tem uma grande torcida daquelas que está bem preocupada com o desempenho do time. É a torcida do Timão, torcida do Alvinegro do Parque, torcida do Corinthians, que no sábado viu mais uma vez o time entrar em campo e apresentar um péssimo futebol. Resultado, empate em 1-1 com o Novo Horizontino. E olha, já é a 5ª partida sem vitória. Será que o risco de rebaixamento está batendo na porta? O nosso clicktuber Marcelo Tiepo conta que não é a primeira vez. Tá vendo essa camisetinha aqui do Juventus, ó? Coringão disputou com o Juventus para não ser rebaixado, meus amigos. E sabe o que foi mais incrível? Quem salvou o Corinthians, meus amigos? O São Paulo, ou melhor, o grafite, né? Porque a torcida do São Paulo, quando viu que o Corinthians estava perdendo para a Portuguesa Santista por 1-0 no Pacaembu, começou a pedir para os jogadores de São Paulo entregarem o jogo. Só que o grafite fez 2 gols, né? O São Paulo jogou de forma honesta, como tem que ser, né? Dentro de campo resolveu a parada, ganhando o Juventus por 2-1 com 2 gols de grafite. E esse resultado evitou que o Corinthians fosse rebaixado no Campeonato Paulista, meus amigos, em 2004. E a gente fica aqui numa torcida imparcial. Vai, Corinthians! Desculpa. Uma torcida imparcial, jornalística, para que o Corinthians não seja rebaixado. Outro assunto que bombou no final de semana foi, claro, o Dia Internacional da Mulher. Referências às lutas pela igualdade de gênero detonaram nas redes sociais, de celebridades e de anônimos, como essa mensagem da atriz Paola Oliveira. Gente, não adianta estender flores com uma mão e com a outra ter coragem de colocar uma mulher nas estatísticas de violência. O ano passado, o Brasil teve um aumento de 7,3% nos casos de feminicídio em relação a 2018. Foram 1.314 mulheres mortas pelo fato de serem mulheres, segundo o monitor da violência. Não adianta a gente postar mensagens cheias de elogios e ter coragem de pagar um salário de até 25% menos para uma mulher desempenhar a mesma função que um homem. Nossas clicktubers se manifestaram. Vamos ver o que disse a querida Mariana Couto, do canal Mari Mulher. Uma média de 10 mulheres por dia são assassinadas por seus companheiros no Brasil. E isso é um absurdo. Então a gente precisa falar sobre a violência doméstica, sim. Isso não é uma bobagem. Muitas mulheres ainda sofrem caladas, muitas mulheres ainda vivem reféns da própria vida. Para combater o machismo estrutural, é preciso dar um passo a cada dia e repensar bem tudo aquilo que a gente representa. Nós fizemos essa reflexão e decidimos mudar a forma como nos referimos a nós mesmos. A plataforma ClickTube é formada na sua maioria por mulheres, o que nos deixa muito orgulhosos. A partir de agora, nós vamos adotar o artigo feminino toda vez que tivermos que nos referir à plataforma ClickTube nas nossas comunicações internas e externas. Afinal de contas, somos uma empresa, somos uma plataforma, somos feminino. Portanto, conheça os canais da ClickTube, inscreva-se nos canais da ClickTube, venha para a ClickTube. Para encerrar essa edição, a gente vai compartilhar um vídeo do tipo fofo, de uma pequena mulher que fez sucesso nas redes. Obrigado, gente. Preste atenção no recado dessa menininha aí. Feliz Dia das Mulheres! Nós somos mais super poderosas e eu estou com essa meia que linda. Gente, ainda bem que eu sou mulher. Eu ainda posso me emperequetar toda. Cara, se eu não fosse mulher, eu nem ia existir. Posso ser qualquer profissão, posso ser tudo que eu quiser. Ai, gente, eu amo ser mulher. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus.